bem com vocês? Pois é, sumi, né? É sobre isso que a gente vai conversar, inclusive, nesse vídeo. Vai ser um crochê e conversa, um crochê e abre o coração aqui, porque eu quero conversar com vocês, com quem é recente aqui no canal, que chegou e começou a acompanhar os vídeos. Enfim, a verdade é que eu postei 10, 12 vídeos, acho que foram 12, e sumi por 15 dias. E aí, a gente sempre tira, né? Tem que buscar tirar aprendizado das coisas que dão errado na nossa vida. E é basicamente sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Enquanto eu converso com vocês, eu tô aqui fazendo uma peça. Vocês sabem, o evento que eu vou expor as minhas peças chama K-Drama Festival. Então é um festival voltado à cultura coreana. E eu vou expor no dia 25. Então já estamos aí na reta final das produções, né? De preparação para esse evento. Eu errei aqui. De preparação para esse evento, de produzir peças, enfim. Tô produzindo essa aqui agora, que é uma mascote da Twice, da banda coreana, banda de K-pop Twice. Essa aqui é a Ji-hyo, que ela é amarelinha. Então ainda faltam as anteninhas de coração que ela tem, o corpinho, depois eu vou para outras produções, mas enquanto isso a gente bate um papo aqui. Nas últimas semanas, gente, o que aconteceu? E eu nem sei se eu vou conseguir exatamente crochetar e falar, tá? Porque isso aqui é novo, né? Assim, de acostumar. Eu vejo muitas meninas que não conseguem, acabam errando muito o ponto, mas eu vou tentando aqui. A receita que eu preciso seguir tá aqui na minha frente. Amigurumi é muito por receita, né? Às vezes, uma coisa ou outra a gente vai ali no olho, mas pra peça ficar igualzinha, até de tamanho, porque eu já fiz uma, então eu sigo a receita. Essa aqui foi, inclusive, eu que desenvolvi essa receita para ficar desse formato. Mas vamos lá. O que aconteceu? Logo que eu decidi trabalhar, assim, decidi vir pra internet com as minhas peças, por quê? Porque eu sou muito nova nisso, né, gente? Vocês sabem que eu trabalhava com outra coisa, então trabalhar com crochê, trabalhar com amigurumi é muito novo pra mim. E pra eu alcançar um público que seja, assim, ter publicações relevantes, eu preciso dar essa atenção às redes sociais, né? A moto passando lá na rua. Eu preciso dar essa atenção aí para as redes sociais. E eu vejo o YouTube como uma ferramenta das melhores, porque o conteúdo aqui, ele fica por muito tempo, né? Então, você gera um diário mesmo, um registro da sua evolução, de apresentação das suas peças, de mostrar o seu trabalho, de poder alcançar as pessoas, que é muito legal. E aí, o que eu fiz? Assim, fiquei super animada, empolgada, vou fazer 30 vídeos. Só que, gente, eu não consegui. Eu não consigo ter o ritmo de produção que as meninas têm. Eu ainda não trabalho com moda casa. Então, assim, eu tenho algumas peças que eu até vou mostrar pra vocês depois, nos próximos vídeos aí. Que eu já comecei a produção com barbantes, mas eu ainda não estou na produção de moda casa, principalmente por causa desse evento, que o foco maior é levar peças do universo coreano, digamos assim, de K-pops, de K-dramas. Então, acaba que a minha produção tá sendo muito mais de amigurumi. Aqui no YouTube, os canais que eu vejo de amigurumi são canais voltados a tutorial, e eu não faço tutorial. Eu gosto de acompanhar, são as crocheteiras que fazem moda casa, é os que eu mais gosto de acompanhar, assim, os vídeos que eu mais gosto de assistir. Só que eu não tenho o ritmo de produção delas e eu acabei me inspirando muito no que elas fazem, sabe? No que as meninas conseguem entregar de produção diária, produção da semana, e vídeo de peça, e conjunto, kit que ficou pronto, e mistura de cores, e aquela parede de barbantes. Eu me inspirei muito, e é inspirador mesmo, mas é fora da minha realidade. E aí eu tava pensando, pensando como eu vou fazer pra ter vídeo pro YouTube, porque se eu passar mais dias, mais semanas, seguidores já começam a sair, as inscrições já vão saindo, as visualizações naturalmente caem. Eu até coloquei alguns shorts aí, mas é pouco, né, diante do que a gente sabe que é o YouTube. E aí que realmente eu não vou conseguir nada. O que eu vou fazer? E aí, no meio desse processo todo, Deus me fez lembrar de uma coisa que eu sempre carreguei comigo para outras áreas da minha vida, mas não para todas elas eu deveria carregar, e é sobre isso que eu queria até compartilhar essa reflexão com vocês, né? Que é sobre aquela história que a gente sempre escuta quando é criança, da tartaruga e do coelho, da tartaruga e da lebre. Que eles apostaram uma corrida,
E aí a lebre, o coelho, né, porque era muito rápido, quando viu que a tartaruga tava ali indo devagarzinho, ele saiu disparado, viu que a tartaruga tava devagarzinho e pensou assim, ah, vou ganhar dela de qualquer jeito mesmo, eu não preciso me preocupar, vou parar aqui um pouquinho para descansar. Ao invés de terminar a corrida, ele resolveu parar para descansar. No que ele parou para descansar, ele acabou cochilando, dormiu e a tartaruga continuou, devagar, mas sempre. E ela continuou, até que ela passou da lebre, né? Passou do coelho, chegou no final e venceu a corrida. E a gente a vida inteira escuta essa história, né? Principalmente quando criança, né? E eu carregava comigo a ideia de que era melhor eu ser devagar, mas ser sempre, do que querer ir com sede demais, sabe, ao pote, ir rápido demais e acabar não conseguindo terminar qualquer que fosse o projeto, sabe? Deixa eu contar os pontos aqui rapidinho. E assim, sempre levei isso em consideração para outras coisas da minha vida. E eu até vou ser bem sincerona aqui nesse vídeo com vocês de falar quais coisas, né? Eu sempre considerei isso muito importante no quesito de vida espiritual. Por exemplo, eu sou cristã desde criança, gente. Desde criança que eu sou evangélica, minha mãe levava a gente, eu e meus irmãos, na igreja. Mas a minha conversão mesmo, aquele momento em que você para e fala assim, é isso que eu quero pra minha vida? Por que que eu quero isso pra minha vida? Eu realmente acredito nisso que está sendo dito ou não? Foi com 15 anos de idade. E aí, quando eu me converti mesmo, passei a ter as minhas experiências com Deus e decidi que aquilo era o que eu acreditava, era o que eu queria viver, que aquela verdade era a minha, né, assim, eu realmente assumi o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Automaticamente eu comecei a levar muito essa história da lebre e da tartaruga pra minha vida. E aí eu pensava assim, tá, eu não vou ser tão rápida quanto os outros. Mas mesmo que eu não seja tão rápida, eu vou ser ali no devagar, mas sempre. Tá tudo bem. Então, não vou ler a Bíblia toda em um mês. Mas se eu ler um pouquinho todos os dias, talvez em um ano, talvez em 2 anos eu termine. Eu sempre pensei assim, não, talvez eu não vou ser aquela pessoa máxima de oração, uma vida de oração que ora 1 hora direto. Mas se eu orar um pouquinho de manhã, todo dia antes das refeições, todo dia antes de dormir, eu vou ir construindo isso. Mesma coisa para tudo que era rotina ali, vamos colocar religiosa, rotina da igreja e tal. E eu tô com 33 anos, então nesses últimos 18 anos de vida, eu vejo o benefício disso. Funcionou muito bem. Eu vi muita gente ao longo desse tempo que às vezes caminhou comigo por um certo tempo, mas a pessoa ia com muita sede ao pote, e a gente sabe, a vida cristã não é uma vida fácil, né? Jesus disse isso, que no mundo nós teríamos sim aflições, mas que a gente devia ter bom ânimo nele, porque assim como ele venceu o mundo, a gente também venceria, mas não é fácil. E quando chegavam os desafios, essas pessoas que às vezes queriam ser muito espirituais, queriam mostrar que eram a pura santidade, eram as que ficavam pelo meio do caminho, que não conseguiram seguir. E eu ali no meu ritmo, que às vezes visto por muitos como lento demais, eu tive uma evolução nesses 18 anos, porque lá no início eu pensei assim, mas eu vivi ali o devagar, mas sempre eu tive uma evolução. Então, graças a Deus, hoje já li mais de 2, 3 vezes a Bíblia completa. Isso não é motivo de orgulho, porque todas as vezes que a gente lê, a gente percebe algo que nós precisa mudar. Isso só mostra pra gente o tanto que a gente ainda tem que mudar. Então isso aí não é pra orgulhar, não é uma questão de orgulho, é de agradecer pela misericórdia de Deus mesmo, mas enfim. Funcionava. Pra essa área da minha vida, isso sempre funcionou. E aí, se a gente vai pensar em outras áreas, por exemplo, a vida profissional, eu tenho uma amiga que ela era muito de sair terminou a faculdade, ela já queria começar uma pós-graduação, terminou a primeira pós-graduação, ela já queria começar a outra. E eu já ficava assim, não, eu tenho que ter um tempo, a gente terminou, vamos colher os frutos disso aqui que a gente plantou primeiro. E aí a gente organiza a vida de novo e aí entra em outro curso, porque isso demanda tempo e tal. E eu também tive resultados, né? Quando isso era a minha prioridade, eu tive os meus resultados ali. E quando é pra internet, parece que eu simplesmente esqueci desse aprendizado. Não considerei esse aprendizado. E aí aqui, com o crochê, com o amigurumi, com o ateliê, é como se Deus estivesse de novo me mostrando isso, me fazendo refletir isso.
E eu, de novo, tô percebendo o quanto que... Só que agora um pouco mais no início, né, digamos assim, que eu tenho que ser como a tartaruga para fazer dar certo. Para eu chegar lá na linha de chegada. Porque muitas vezes, a gente às vezes olha essa história e pensa que o aprendizado que tem é que para você vencer, basta você seguir. Mas ali, hoje, pelo menos, a minha reflexão não é nem o fato da tartaruga ter vencido o coelho. É o fato dela ter vencido. Ela ter alcançado o propósito dela. Ela começou a corrida, ela mirou no objetivo e ela foi até o final, até conseguir. E a gente, no digital, se fala muito em consistência, né? Todas as meninas que produzem conteúdos, rapaz, também todo mundo que produz conteúdo aqui pra internet sempre fala a mesma coisa. Esteja sempre, mesmo que você não consiga produzir com a mesma quantidade dos que você se inspira, né? Tem gente que produz 2, 3 vídeos por dia, produz todo dia, posta todos os dias e não tem nenhum dia da semana que fica sem postar. Você não consegue fazer isso, mas tenha uma constância. E sempre foi difícil pra mim criar constância. Eu já pensei em produzir conteúdo aqui pra internet, gente, sobre vida espiritual, exatamente porque é um assunto que eu gosto muito de compartilhar as experiências que eu tenho com Deus, os aprendizados, livros que eu li, sabe? Testemunhos de outras pessoas que são edificantes. É um assunto que eu gosto muito e que já pensei em produzir conteúdo na internet sobre isso. Não foi pra frente. Já pensei em produzir conteúdo sobre carreira, sobre liderança. Teve um ano, na época da pandemia, que eu fazia live uma vez por semana no Instagram para falar de livros. Alguns dos vídeos até foram postados aqui no YouTube, só que eu ocultei eles do canal. Mas eu fiquei produzindo e era post, era vídeo, era live. Mas também não foi pra frente. Já pensei, e eu realmente já pensei porque são assuntos assim, eu tô falando de assuntos que faziam parte da minha rotina diária e que eu tenho um certo, não para me gabar, mas eu tenho um certo conhecimento pela vivência mesmo, pela experiência. Já pensei em produzir conteúdo sobre livros, porque eu já li muito, se a gente fosse fazer só vídeo, vou fazer um vídeo sobre cada livro que eu já li na vida, eu teria mais de 50 vídeos, fácil, porque eu já li muito mais que isso. Mas tô falando 50, assim, dos que eu tenho aqui em casa. Para fazer e para incentivar as pessoas e para de repente alcançar um grupo de leitores e tal. E aí quando vem para uma coisa que eu tô realmente apaixonada, que é o crochê, que é a produção de amigurumis, que é né, essa técnica artesanal, eu fui lá, me empolguei, fiz os primeiros vídeos e depois bateu o desânimo, bateu aquela coisa de mas eu tô fazendo amigurumi e eu ainda não alcancei o público que gosta de ver vídeo assim, e não tem quem produza vídeo aqui e que seja só mostrando a peça, não vai fazer um tutorial, mas vai mostrar a peça que terminou, vai falar um pouco da construção daquela peça ali e tal, bateu o desânimo. E aí a consistência ficou pelo meio do caminho, de novo. Então, mais uma vez eu tô aqui falando isso pra vocês, porque eu vou ter que reajustar a rota. Pra não desistir, eu tenho que reajustar a rota. Então, se antes a meu objetivo era produzir 30 vídeos direto, não vai ser mais, vai ser de conseguir gravar um vídeo hoje, vou postar hoje. E depois, qual que é o foco? Tentar 3 vídeos por semana, tentar manter ali segunda, quarta e sexta. Editar vídeos e colocar para conseguir manter. Consegui fazer produção da semana? Ótimo. Não consegui fazer? Vou mostrar minha última peça. Vou apresentar peça sim. Mesmo que não seja o ritmo, mesmo que não seja no nível que as meninas fazem de peças aqui. Elas às vezes não vão... As crocheteiras que eu gosto de assistir não vão querer assistir meus vídeos de amigurumi. Mas vão ser vídeos que eu gosto de gravar, que eu posso gravar trazendo essas reflexões de coisas que eu aprendo. Do mesmo jeito... E aí, às vezes, ela não vai ficar pela peça, mas ela vai ficar pela reflexão. Ela vai ficar pela conversa, digamos assim. E eu achei importante trazer isso aqui pra vocês, principalmente porque eu tive seguidores, né, que começaram a me acompanhar recentemente. E aí eu sumi. Mas estou voltando. E vai ser num ritmo diferente, vai ser nesse ritmo que eu tô apresentando aqui agora pra vocês. Que é um ritmo... mais lento, um pouco mais lento mesmo, mas é porque é o meu ritmo real, essa é a minha realidade. Eu não consigo produzir tão rápido e eu também não estou produzindo um conteúdo que é o conteúdo que a plataforma quer. Porque senão a gente entra em outra coisa que é se encaixar no que é o padrão que as outras pessoas querem. E a gente já vive isso para tantas coisas na nossa vida, né?
que a gente tem que se encaixar, que parece que a gente tem que se encaixar, só que a gente não tem, a gente tem o nosso ritmo, a gente tem as nossas escolhas. Hoje, o meu público, o público que eu estou conseguindo alcançar é um público que pede esse tipo de produção. Eu ainda não tive nem tempo, nem mesmo condições financeiras de investir para poder ter um ritmo ali de material, uma quantidade de materiais para trabalhar com a moda casa, por exemplo, que é o que às vezes eu vejo que consegue ter uma boa saída aqui na internet, um bom alcance. Mas eu acho que tudo que a gente faz com dedicação, tudo que você se empenha ali, Deus abençoa, né? Tem um versículo de Provérbios que fala assim, eu não lembro aqui agora exatamente o versículo, a localização, mas eu sei que tá em Provérbios, e que fala assim: vês um homem perito na sua obra, perante os reis será posto, não entra plebe. O que se a gente for traduzir para a nossa linguagem de hoje? Você conhece alguém, você tá vendo o esforço de uma pessoa, que ela tá se dedicando em ser o melhor que ela puder no que ela faz hoje, com certeza ela vai ser colocada em destaque. É natural. Não é que ela vai buscar o destaque, mas é que quando você se dedica no que você está fazendo, você alcança. Isso é uma palavra, tá na palavra de Deus, então eu acredito que é uma bênção que Deus vai derramar sobre a gente, sabe? Então, meninas e meninos e seguidores, esse vídeo é pra dizer isso. Voltei. Não conte que vai ter vídeo. Ai, vai ter vídeo amanhã? Como amanhã é sexta e eu tô querendo ter esse foco de segunda, quarta e sexta, provavelmente sim, amanhã sexta-feira vai ter vídeo. Mas depois, sábado e domingo, não. Aí eu vou gravar mais um vídeo pra segunda, pra quarta. Vai ser nesse ritmo pra que o canal continue, ainda que mais devagarzinho, mas que ele cresça assim, que continue existindo essa possibilidade de crescer aqui no YouTube, de alcançar pessoas aqui no YouTube também. E se você estiver assistindo esse vídeo, de repente, eu acredito que esse vídeo vai chegar para quem precisa, na hora que precisa. Se você tiver assistido esse vídeo anos depois, sabe? Meu canal já tem um monte de vídeo aí, e aí você decidiu olhar vídeos antigos. E aí você foi e caiu em outubro de 2025 e você tá nesse vídeo agora, me escutando agora. Que essa reflexão sirva para você também. Tá? Que você consiga pensar no que talvez na sua vida você tá querendo agir igual o coelho da história, a lebre, e precisa agir como a tartaruga. De que manter-se devagar, mas sempre, porque a tartaruga não parou. Às vezes no meio do seu objetivo você tá querendo desistir. Ela não parou, ela continuou, só que no ritmo que era o ritmo dela. No ritmo, ela ajustou o ritmo e ela foi até o final, até concluir o objetivo. É melhor ir devagar, mas ir sempre do que querer ir como o coelho, correr, ai no meio, ai, tô cansado, vou parar. E aí desistiu e perdeu no final, né? Então, se esse vídeo estiver alcançando você agora, é porque essa reflexão vai fazer sentido pra você agora, tá? Para aí pra pensar um pouquinho no que ela pode se encaixar na sua vida. E eu espero que te abençoe como esse puxão de orelha que eu levei da vida de Deus me ajudou, tá bom? Vou seguir aqui crochetando. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!